Olá, eu sou o pastor Ivon Silva e hoje a Igreja do Jardim Vila Rica vai fazer mais uma transmissão ao vivo do culto desse domingo à noite. Esta é a mensagem de salvação, é a mensagem de orientação, é a mensagem de paz, é a mensagem de vitória, é a mensagem de alegria e essa é a mensagem de amor que Deus tem para todos nós. E nós esperamos que você que vai estar conosco possa curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas em outros lugares também possam ser abençoados como você. Nós vamos ouvir a partir de agora o diácono Eude de Almeida. Ele vai trazer a mensagem para que nesta noite você e eu e todos aqueles que estão assistindo sejam ricamente abençoados. Então, com vocês agora, o diácono Eude de Almeida. Bem, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online. Nós ficamos imensamente felizes por tê-lo aqui conosco nessa noite e nós vamos iniciar, a nossa transmissão, nosso culto, e desde já agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, A Igreja do Vila Rica fica feliz por tê-los conosco, tá? Em Salmos, o salmista diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para nós é uma alegria tê-los conosco, tá? E o salmista ainda diz e pede, que Deus possa desvendar os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Então, convido a todos que juntos possamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração, vamos buscar a presença, vamos buscar o entendimento e a sabedoria do nosso Deus. Então oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós glorificamos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, por esse privilégio, por essa rica oportunidade que juntos nós temos, Senhor, de aprender da tua palavra. Nós te rogamos, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa abrir os nossos corações, fale aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra. E assim nós te rogamos e assim nós te agradecemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, eu gostaria de compartilhar com todos um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos meditar um pouco no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Esse capítulo é muito rico em informações. Esse capítulo, Jesus Cristo traz muitas orientações para que nós que buscamos a sabedoria, que nós que buscamos o entendimento da tua palavra, possa compreender as Escrituras, Então, Lucas capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do verso 6 até o verso 9. Tá? É uma parábola, essa parábola ela trata, ela relata, ela faz uma dissertação em que Jesus fala da parábola da figueira estéril, tá? Então, nessa noite, como eu disse, convido a todos que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. Então, vamos à leitura. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta
para que esta e ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, nós podemos perceber aqui que Jesus Cristo, ele relata essa parábola para que nós pudéssemos compreender e entender qual o verdadeiro significado do que Jesus está nos orientando na tua palavra. Bom, o que nós temos que entender primeiramente? Nós temos que entender que a figueira é uma planta, certo? E a videira é outra. Então são duas completamente diferentes uma da outra. Então o que nos chama a atenção aqui nesse primeiro momento? Que não se planta figueiras em vinhas. Isso não é um costume de se plantar figueiras junto com vinhas, tá? A vinha, nós podemos dizer assim, entender no contexto aqui no cenário, que a vinha era a única lavoura de Israel que não se misturava com outra espécie de plantação, tá? Então a vinha era uma digamos assim, uma lavoura, né, nobre, que ela não se misturava com outro tipo de plantação. Então Jesus, ele começa fazendo a narrativa desse texto, e ele estabelece o quê? Um contraditório. Ou seja, a ideia de Jesus Cristo aqui é chamar a minha e a tua atenção. Como? De que forma? Por que razão? Então, como, de que forma, por que razão esse fazendeiro ele resolveu quebrar a regra e plantar uma figueira no meio da sua vinha? É uma coisa, como eu disse, né, contraditória. E justamente isso, Jesus nos chama a esse contraditório. Então, aqui nós podemos entender que Jesus, ele fala de um privilégio, tá? Então, aqui ele fala de um privilégio, está falando de um privilégio, ou seja, a vinha era muito bem regada, tá? Muito bem nutrida, muito bem cuidada, muito bem estercada, porque a vinha era uma lavoura, era a lavoura, né, podemos assim dizer, mais nobre das famílias judaicas, tá? Então entenda. Então aquela figueira, ela estava plantada junto a plantação, a lavoura de vinha. Então Jesus Cristo, ele chama para nós entendermos esse contraditório aqui. Então Jesus está falando de um privilégio, assim como eu disse. Então a vinha era uma plantação tão nobre, né, uma plantação muito nobre, que se nós fizermos uma leitura cuidadosamente do texto, essa narrativa que Jesus nos relata, nos fala, ela vai mostrar que para nós, que quando um fazendeiro judeu ele contratava escravos ou jornaleiros para trabalhar na sua terra, então esses escravos e jornaleiros, eles não trabalhavam na vinha, mas eles trabalhavam na plantação de cevada, de trigo, de oliveiras e tâmaras, né? Mas numa vinha só trabalhava os membros da família. Por quê? Porque era uma lavoura nobre, assim como eu disse, né? Então só os membros da família que trabalhavam. Então a vinha era bem tratada, era tratada com todo cuidado, com todo zelo, né? E com todo amor. E podemos entender aqui, fazendo uma pesquisa, que quando um membro dessa família, né, que como eu disse era exclusivo, o cuidado, o cultivo por os membros da família. Quando um membro da família ele se encontrava enfermo, ele nem ia trabalhar na vinha. Por quê? Porque ele trabalhando de enfermo, doente, ele poderia enfraquecer a plantação da vinha. Só para nós termos entender, né, e termos a noção de como era
nobre, né? Uma plantação e o cultivo de uma vinha. Então, agora, Jesus, ele resolve quebrar, né? Ele nos conta essa parábola, ele resolve quebrar a regra e coloca a figueira no meio da vinha. O que Jesus está ensinando aqui, que de alguma maneira, por alguma razão, aquele fazendeiro queria que aquela figueira fosse cuidada com o mesmo zelo, tá? Com o mesmo zelo, com o mesmo carinho que eles cuidavam da vinha. Então ele não deixou a figueira plantada em qualquer lugar. Ele trouxe essa figueira para dentro da vinha. Então ela não tinha a natureza da videira, né? Nós podemos dizer assim, não tinha essa natureza da videira. Não era uma espécie de videiras, né? Então não era para estar lá. Né? Se nós pensarmos, entender, não era para ela estar lá. Mas o fazendeiro, ele resolveu dar a ela o privilégio de estar na vinha. Né? Então, ou seja, o que nós podemos entender e trazer para os nossos dias de hoje? Então, se nós olharmos, se nós fazermos uma leitura, né, de forma cuidadosa, assim como eu disse nesse texto, então esse contraditório que Jesus fez contando essa parábola, então isso nos remete, então nós podemos entender que essa figueira somos cada um de nós. Então não era para nós estarmos aqui, né? Então você, né, não era da espécie da videira, mas o dono que é Deus, né, mas o dono, Deus desse vinhateiro, ele olhou e disse: eu quero essa figueira no meio da vinha. Então eu quero que ela seja tratada com o mesmo carinho, com o mesmo amor do que a vinha. Então, o que nós devemos entender? É uma questão de privilégio. Vou repetir. É uma questão de privilégio, ou seja, eu e você somos muito privilegiados. E é bom lembrar que esse privilégio é uma questão de misericórdia do Senhor. Então, o dono dessa vinha, que é Deus, ele teve misericórdia de nós e nos quis no meio do vinhateiro. Né? Ele quis no meio dessa vinha. Então nós podemos entender como Jesus nos chama, para que juntos nós podemos entender como Jesus ele nos amparou, né? Ele fez de tudo para que nós pudéssemos ter esse privilégio de estar hoje aqui, tendo a oportunidade de ser aceitos e reconhecidos como seus legítimos filhos. Eu não sei se os amados amigos, se os amados irmãos estão me entendendo qual é esse privilégio que nós temos, né? Então, percebam, como eu disse, é um privilégio estarmos no meio dessa vinha, porque Jesus nos quis. Vamos fazer a leitura de Tito, capítulo 3 e o verso 5. Vamos lá. Tito, capítulo 3 e o verso 5. Tito 3 e o verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Olha só. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Então, nós temos esse privilégio de estar plantado, nós somos a figueira e nós temos esse privilégio de estarmos plantados no meio do vinhateiro, né? No meio da vinha. Então, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante
o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o que nós podemos entender aqui? Não foi por mérito meu e nem teu. Olha só, não foi pelos nossos méritos, né? Então, não julgue pela justiça própria, pela prática da religião, por muitos jejuns e orações que nos tornamos dignos. Não foi por isso. É a misericórdia do dono da vinha. Então, Jesus nos chama a atenção. Então, foi pela misericórdia do dono da vinha. Então, o privilégio de estarmos plantados na vinha, né, no meio dessa vinha, não é um resultado do nosso próprio esforço. Então, se nós pensarmos assim, a gente nega a misericórdia do Senhor. Então, muitas vezes, nós não somos salvos pelos nossos esforços, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, né? Bem que a palavra de Deus fala que a fé sem obra ela é morta, mas eu quero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo, tá? Então, não são pelos nossos esforços, mas foi pelo amor de Jesus Cristo em favor de nós. Então, Jesus Cristo, todos sabem, é do consentimento, né, de todos, que Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário em favor de nós, para que nós pudéssemos ter esse privilégio, né, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar na presença do Senhor, de ser aceitos pelo Senhor, né? Então, é um privilégio, tá? Agora vamos ler em Jeremias, vamos ver o que o profeta Jeremias diz em Lamentações. Em Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler o verso 22 e o verso 23, tá? Diz assim, Jeremias 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele continua no verso 23. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha só, então as misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ou seja, o carinho que Jesus Cristo tem por nós. Então Jesus Cristo está falando desse carinho, desse amor, desse zelo, desse privilégio, desse cuidado, né, que aquela figueira tinha plantada no meio da vinha. Então, falando por nós, então é um privilégio, né? Então, renova-se a cada manhã. Em outras traduções traz, são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, entenda, irmãos, se nós fizermos uma leitura mais acurada, né, desses versículos, nós podemos entender o seguinte. Ele não está dizendo que as misericórdias do Senhor têm um prazo de validade. As misericórdias do Senhor não têm um prazo de validade, mas que a cada manhã nós devemos começar novamente nosso envolvimento com Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós precisamos buscar da mesma misericórdia do dia anterior, né, no dia seguinte. Por isso que o profeta Jeremias fala, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, o que nós devemos entender e perceber aqui nesses versos? A importância de irmos a Deus dia após dia. Reconhecer a misericórdia do Senhor. Então é disso que Jesus Cristo está falando lá em Lucas capítulo 13, quando ele narra, ele faz essa dissertação dessa
parábola, né? A parábola da figueira estéril. Então, continuando aqui. Então, por isso nós estamos na vinha. Por causa de quê? Desse privilégio. E além desse privilégio, nós estamos nessa vinha porque houve um investimento, né? Então, o que esse vinhateiro fez, né? Então, ele pede, né, para que o dono, né, não corte ela ainda, espere mais um ano, eu vou cuidar dela, eu vou zelar. Então, olha só como acontece esse investimento. Então, esse investimento nessa figueira, ou seja, em nós. Então, investimento é o que? Investimento é plantar, né? Então, plantar requer um investimento. Plantar requer cavar e regar o solo. Plantar requer colocar um esterco, assim como esse vinhateiro fez com essa figueira. Então, esse investimento implica em quê? Acompanhar todo o processo, né? Podar dia após dia, né? Então, o vinhateiro, ele também tomava tempo cuidando dessa figueira. Então, da mesma forma que ele cuidava da vinha, ele também cuidava dessa figueira, né? Então, olha só o que nós devemos entender. Qual é a reflexão que Jesus Cristo nos chama nesse texto a entender, né? Qual a reflexão que Jesus nos chama a entender nesse texto de Lucas capítulo 13? Então, Deus, né? Deus investiu em você. Então, você já parou para analisar que Deus tem investido em nós todos os dias? Deus investe em nós todos os dias. Sabiam disso? Deus, ele investe em nós todos os dias. Olha só, vamos até 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, epístola de 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler apenas 2 versos. O verso 18 e o verso 19, para que juntos possamos compreender e analisar, né? Fazer uma reflexão, qual foi o tamanho desse investimento que Deus fez em nós todos os dias. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18 e o verso 19. O verso 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem mácula, sem defeito. Então, um cordeiro sem mácula, ou seja, incontaminado e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só como Deus, ele investiu em mim e em você, em nós, todos os dias. Então, Deus investiu em você. Deus investiu em nós. Então, entendam isso, né? Então, olha o peso, né, que Jesus Cristo fala, relata para nós desse investimento que esse dono, né, dessa plantação de vinha fez, que no caso é Deus, e Deus investiu em nós. Agora vamos em Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139. Nós vamos ler os versos 15 e 16, tá? Vamos lá, Salmos 139, os versos 15 e os versos 16. Só para os irmãos entenderem. Diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram. Olha só o investimento. Então, Jesus Cristo te viu e Ele investiu em você. Os teus olhos me viram
a substância, ou seja, o meu corpo, ainda informe, ou seja, sem forma, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha só o investimento que Jesus Cristo faz, né, em nossas vidas. Então, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles haviam ainda. Né? Olha só que privilégio nós temos, né? Que investimento Jesus Cristo fez em favor de nós. E continuamos aqui, continuando, então nós temos que entender que todo investidor, quando você faz um investimento, quando você faz, digamos assim, você tem um dinheiro sobrando, aí você faz um investimento, por exemplo, numa bolsa de valores ou alguma coisa assim que você espera receber um lucro. Né? Quando você faz um investimento, você espera um retorno, certo? Então, Jesus Cristo, ele é um investidor. Né? E o que nós temos que entender? Que quando nós fazemos um investimento, é claro que a gente vai tirar um extrato para ver qual foi o nosso rendimento, né? Digamos assim. Então, da mesma forma, Jesus Cristo também, quando ele narra essa parábola, né, falando desse certo homem, né, que plantou, né, no meio da vinha uma figueira, ele também vai, né, saber buscar, né, como é que está esse investimento. Então, o dono da vinha, olhem bem, né, o dono da vinha, uma vez por ano, ele vinha avaliar o seu investimento. Né? Então, nós temos que entender o seguinte, eu vou até chamar os irmãos para que junto nós possamos entender o que diz a lei mosaica, né, a respeito de uma regra da colheita, né, de um fruto. Só para nós entendermos, lá em Levítico, capítulo 19, Levítico capítulo 19, o verso 23, 24 e 25, diz assim: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, vejam bem, comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que nós devemos perceber aqui? Esse dono da vinha, então, ele deu, né, foi dado o tempo para ela produzir. Né? Então, nós lemos, né? Então, quando se plantava essa figueira, ela ficava 3 anos, né, produzindo, e ele não poderia fazer uso, né, desse fruto. Esse fruto produzia, ele caía no chão, né, na própria terra, e esse fruto ele servia como adubo, né, para que essa planta pudesse produzir ainda mais. No 4º ano, né, de produção dessa figueira, vamos levar para a figueira, ela produziria figos. Então, no 4º ano, ela ia produzir os figos, e ele ainda não poderia comer. Então, ele tinha que recolher, né, e levar para o Senhor. Né? A partir do 5º ano, ele poderia fazer uso, né, poderia comer o fruto dessa figueira. Então, ele vai, né, o dono vai, no verso 7, né, de Lucas capítulo 13, diz assim: pelo que disse ao vinhateiro, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então, ele esperou 3 anos, né, e nada do fruto. Ou seja, ele foi no 5º, nada. Ele foi no 6º ano dessa figueira de vida, nada. Ele foi no 7º ano dessa figueira
e também nada. Então ele dá, né, e ele fala, eu venho aqui há 3 anos seguidos e não acho nada. Então o que ele faz? Ele pede, né, pode cortá-la, né, fala para o vinhateiro, ó, corta, porque esta, né, ocupa inutilmente a terra. Então, o que nós devemos entender aqui? Então, o dono da vinha, ele está avaliando, né? Ele está te avaliando, nós podemos assim dizer. Da mesma forma, Deus nos avalia. Então, Deus ele está nos avaliando. Ou seja, muitas vezes nós somos tentados a dizer, a pensar e entender que Deus não está nem aí com a gente, né? Da maneira que a gente vive. Não. Deus se preocupa muito, porque Deus ele fez um investimento em nós. Ele mandou Jesus Cristo à cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter esse privilégio, a sua misericórdia, o seu amor, o seu zelo, o seu carinho por cada um de nós. Então, o Senhor, a todo momento, ele está nos avaliando. Então, da mesma forma, né, que esse dono esse fazendeiro, assim podemos dizer, que era dono dessa vinha, ele foi 3 anos, no 5º, no 6º, no 7º ano atrás do fruto, né? Ele fez um investimento e ele queria um retorno. Então, da mesma forma, Jesus Cristo ele fez esse investimento em nós quando nos oferta Jesus Cristo. E ele quer que cada um de nós possamos também reconhecer e aceitá-lo como nosso legítimo Salvador, né? Então, olha só a importância de nós lermos com muita calma, com muita atenção essa parábola e entender tudo isso, né? Então, eu só vou repetir o verso 7 aqui. Pelo que disse ao vinhateiro, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque essa ainda ocupa inutilmente a terra, né? Então, o que nós devemos entender aqui? Quando ele fala, ó, essa figueira ela está ocupando inutilmente a terra. Então, trazendo para nós, né? Fazendo uma reflexão para a nossa vida. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Que quem vive sem produzir se torna inútil. Né? Então, nós que conhecemos a Jesus Cristo, né? Nós que já temos um compromisso com Jesus Cristo, nós temos que produzir frutos. É mais ou menos isso que Jesus Cristo nos ensina aqui também. Né? Ou seja, a inutilidade é um caminho de tragédia. Né? Porque no verso 9 diz assim, né? No verso 8, né? Aí ele responde, porém, ele respondeu, o Senhor deixa ainda este ano, até que eu escape ao redor dela e lhe ponha estrume. Então, ele pede uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas a história, digamos assim, dessa figueira, ela já estava findada. O dono pediu, não, pode cortar. Já 3 anos vem aqui e ela não produz, pode cortar. Pode cortar. Então, nós podemos entender também que nós, né, quando já temos um compromisso com o Senhor, nós temos que produzir. Né? Jesus Cristo ele não quer ninguém na tua obra vivendo de forma inútil, né? Simplesmente estando por estar. Não, então, temos uma pergunta, né? É uma pergunta. Então, você tem frutificado ou não? Né? Porque você, né, nós estamos sendo avaliados pelo dono da vinha. Então, o que Jesus Cristo nos orienta aqui também através da tua palavra? Então, decida ser útil no reino de Deus, né? Decida ser útil no reino de Deus. Torne-se necessário, né? Torne-se necessário. Então, essa parábola aqui, ela tem um propósito. Ela tem um propósito, como nós vemos. Aí a pergunta é, qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? E continuando aqui no verso 8, ele fala assim, ele porém respondeu, o Senhor deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Então, o texto está dizendo que Deus vai te dar uma nova oportunidade.
né? E quando o vinhateiro fala assim, ele fala, não, deixe, Senhor, né? Ele fala, Senhor, deixa ainda este ano, ou seja, por mais um ano, deixe ela por mais um ano, né? Até que eu escave ela. Então ele ia ter esse cuidado novamente de preparar, né? Tentar fazer com que essa figueira produzisse, né? Olha só o cuidado. Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco, né? Então, Deus aqui, né? Jesus Cristo, através de Jesus Cristo narrando essa parábola, então Deus, ele está muitas vezes nos dando uma nova oportunidade, né? Uma nova oportunidade para nós, um novo tempo para você, né? Uma nova chance. Então Deus está gerando um novo tempo, né? Deus está dizendo o que Deus, Jesus Cristo, nos deixa aqui como lição, né? Alguém está intercedendo por você, né? Quando o vinhateiro fala, Senhor, deixa ainda este ano, né? Então está justamente pensando em nós, né? Está justamente pensando em nós. Nós somos essa figueira aqui, né? Então o Senhor deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco, né? Olha só, então alguém defendeu você, né? Alguém defendeu você para que esse machado, né? Porque a ordem era para que, cortar. Então alguém defendeu você, nós, né? Para que esse machado não alcançasse a nossa raiz, né? Alguém defendeu nós. Então, e esse alguém quem é? Jesus Cristo. Então, da mesma forma nós levarmos para o nosso entendimento, então Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário por nós, né? Se ele não tivesse ido, esse machado com certeza tinha alcançado a nossa raiz, e aqui nós nem estaríamos, né? Mas alguém intercedeu por você. Então, o que Jesus Cristo nos fala aqui também? Que muitas vezes você não chega a lugar nenhum se Deus não levantar pessoas para defender a tua causa, né? Para defender você. Ou seja, o que nós temos que entender aqui também? Então Deus, né, nos orienta através da tua palavra. Alguém está regando você. Alguém está regando você, né? Então, da mesma forma que ele fala, não, deixa, né, por mais um ano, né, até que eu escave ao redor dela, ele põe estrume, né? Então, olha só como muitas vezes nós temos que entender que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes nós temos que entender que Deus, ele levanta pessoas para nos defender, né, para orar por nós, para interceder por nós. Por quê? Porque ele não quer, né, que muitas vezes esse machado chegue até a nossa raiz, né? Então, entenda, alguém está defendendo você, está orando por você, né? Então, ele vai para o verso 9, né, para a conclusão dessa narrativa, né? Se vier a dar fruto, bem está, né? Se não, mandarás cortá-la. Então, o que Jesus Cristo está nos falando aqui nesses versos, né? Aproveita bem a oportunidade. Aproveita bem a oportunidade que nós temos hoje. Aproveita esse privilégio que nós temos de aceitar a Jesus Cristo como nosso legítimo Salvador. Hoje nós temos o acesso a Jesus Cristo, né? Nós temos esse acesso. Então, Jesus Cristo está dizendo, aproveita bem essa oportunidade. Sabe por quê? Você sabe por que Jesus Cristo está nos falando, né? Aproveita bem essa oportunidade. Porque se nós olharmos e entendermos, essa é a única parábola que Jesus Cristo ele não termina, ele não conclui. Por quê? Nós não sabemos o que aconteceu um ano depois, né? Porque no verso 8, né, o vinhateiro fala, Senhor, deixa ainda este ano, ou seja, por mais um ano, né, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Então nós não sabemos o que aconteceu após um ano, se essa figueira produziu ou não, né? Então
aproveite bem essa oportunidade, porque Jesus não termina, ele não conclui essa parábola. Então Jesus não diz o que aconteceu um ano depois. Então Jesus ele não conclui a sua dissertação. Por quê? Porque ele estava pensando e lembrando em mim, em você, em nós. Certo? Então Jesus Cristo ele não conclui essa parábola, porque ele estava pensando justamente em nós, né? Deixa por mais um ano, né? Para que eu possa, né, escavar ao seu redor e colocar estrume. Se vier a dar fruto, bem-estar, se não, mandarás cortá-la. Né? Então, qual que é a conclusão aqui dessa parábola? Né? Então, uma nova chance, Jesus Cristo ele nos oferta uma nova chance, né? Uma nova oportunidade. Né? Uma nova chance, uma nova oportunidade. E essa nova chance e essa nova oportunidade só depende de você. Né? Só que essa nova chance que podemos assim dizer, que eu vou dar a você, só depende de você, só depende de nós, tá? Então era isso. Obrigado a todos por juntos, né, meditarmos na palavra do Senhor, e agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nesse momento assistindo a palavra do Senhor, tá? Fiquem todos com a paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Olá, tô de volta. Depois de ouvirmos a mensagem maravilhosa, abençoada, essa transmissão da verdade do amor de Deus para minha vida, para a sua vida. Hoje você recebeu uma porção da palavra de Deus. Esse momento de você estar em casa, com esse tempo, você pode assistir amanhã, pode assistir depois, e você pode ouvir quantas vezes necessário for. Você pode encaminhar para outra pessoa, para que também a pessoa seja abençoada. E a Igreja do Jardim Vila Rica, aqui em Vargem Grande, agradece de coração a sua participação. Que a bondade e o amor de Deus seja constante na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, na sua cidade, em qualquer lugar que você esteja. Que as bênçãos de Deus te acompanhem sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado. Não era essa a intenção.